Queria que você falasse um pouquinho, porque essa partida, São Paulo foi dominante os 90 minutos com tranquilidade, né? Não deixou escapar a vitória. E o torcedor, às vezes, fica se perguntando por que o São Paulo não consegue jogar dessa forma, com tranquilidade, todos os jogos. Claro que cada jogo é uma demanda, é uma história. Mas alguns pontos que talvez até mesmo você perceba que falta encaixar no São Paulo para que ele jogue com essa frequência. Honestamente, se você pegar todos os jogos aqui no Morumbi, em todos o São Paulo jogou dessa maneira. Talvez com exceção, por exemplo, o Corinthians, que jogou um time muito... Exceto os jogos que jogou com um time muito alternativo, e olha que hoje era um jogo com um time bem mexido, especialmente na parte defensiva, mas o São Paulo domina quase todos os jogos. Em quase todos os jogos tem um número quase que o dobro de finalizações do adversário, mesmo até contra o próprio Flamengo, por exemplo. Fora de casa, eu concordo que nós não conseguimos exercer esse mesmo domínio, o que é até certo ponto natural, os times vêm mais para cima, e porque nós temos elencos e times parecidos com a grande maioria do campeonato, né? Então nós fazemos jogos, eu digo, é muito, você diz assim, o São Paulo é imprevisível, eu concordo, muitas pessoas falam que é meio imprevisível, né, o resultado do time, mas nós não temos jogos considerados que nós, ninguém aposta para o São Paulo para esse jogo. Mas ninguém também entrega o São Paulo em jogos grandes, como foi, por exemplo, contra o Palmeiras. Ninguém dá o São Paulo como vencido. Então é um time que compete muito. Tem dias que cria muitas oportunidades de gol e faz, como foi contra o Bragantino, como hoje fez alguns, como o Avaí fez alguns. E tem dias que cria e não faz. Mas o São Paulo ele é predominante quase sempre. Você pode olhar as estatísticas de jogo, elas dão sempre o São Paulo como mais time que mais controla o jogo, que mais finaliza, que tem mais cruzamentos, que tem mais escanteios, normalmente. Normalmente é assim. Agora, nem sempre o São Paulo vence, isso é uma verdade. Nós precisamos sempre de muitas chances para fazer gol, por exemplo. E você vê, hoje nós até o minuto 84, que eu estava vendo agora, né, minuto 39 do segundo tempo, nós concedemos poucas chances ao Juventude. Nós fomos conceder 3 ou 4 oportunidades claras de gol para o Juventude do minuto 84 em diante. Então, assim, às vezes... Pro Juventude. Estou pensando, estava falando do Juventude com o Felipe. Para o Curitiba do minuto 84 em diante. Um poder maior de concentração, até de defesa, né? Tomamos um gol de bola parada que nós treinamos, sabíamos. Bola, perna aberta, centro da área. Faltou compactar um pouco o time, né? Sair com 0 é muito importante no marcador, hoje não conseguimos. Mas conseguimos criar para fazer... Desculpa, eu acho que nós tivemos no mínimo mais 3, 4 chances muito claras de gol. Então o time produz. Contra o Botafogo também começou bem. Se o gramado não tivesse enxergado... De análise que você já fez na sua época de jogador, você tinha uma projeção muito forte do que precisava, não precisava. Creio que como técnico você tenha melhorado essas análises. Precisava do quê? Assim? De pontos. Pontos? 18 pontos a disputar. Quantos são necessários para o São Paulo estar na Conmebol Libertadores? Não sei te dizer, não sei mesmo. Gostaria de poder te dizer, mas... Não, nem parei para pensar nisso. Honestamente, nem parei para pensar. Não paro. Eu preciso viver jogo pós-jogo. Nós estamos concorrendo com muita gente, tá entendendo? Pouca vaga, muito universitário para pouca vaga na faculdade. Então, nós precisamos ganhar. Nós precisamos tentar a vitória no domingo. Se a vitória vier no domingo, nós vamos fazer novamente uma análise, mas impossível prever quando se tem tanta gente disputando essa mesma vaga, né? Não posso prever, nós temos que tentar fazer o máximo dos 18 que nós pudermos, não é nem pela pontuação que a gente precisa, é por nós mesmos, precisar o maior número de vitórias que a gente puder ter até o final do campeonato nesses últimos 6 jogos. Rogério, boa noite. Você lamentou que o Diego ainda não voltou, né? Sim. Você tem alguma expectativa do Alisson, do Igor Vinícius para o fim de semana? E queria que, se você pudesse, falasse como é que está o Arboleda. Eu lembro que antes da final da Sul-Americana você disse que tinha uma previsão de que ele pudesse voltar a treinar com o grupo em 15, 20 dias. Como é que tá? Bom, o Alisson eu acho muito difícil estar no final de semana, tá? Ele está com edema na coxa, não tem lesão, mas está com um edema que se agravou dos últimos jogos e treinamento. Ele sentiu a perna bastante pesada. Não tem lesão muscular, que já é bom. Eu acho que ele volta. Eu acho que na semana que vem ele já deve estar treinando. O Igor Vinícius, ele sentiu uma dor no pubis depois do jogo do Palmeiras. Não treinou com a gente essa semana, esses 2 dias. Amanhã tenho que conversar com o Dr. Sanches de novo para ver o que ele passa de ideia, se melhorou nessas últimas 48 horas. O outro atleta que você... Arboleda.
O Arboleda vem treinando, evoluindo dia após dia, agora ainda não iniciou assim, um processo mais como neutro, como participando das atividades, mas não assim competindo com o elenco ainda, né? Ele ainda está num processo de readaptação. Hoje de manhã ele treinou já de manhã com os outros, fazendo alguns exercícios de posse, mas participando ainda de forma gradativa. Eu não sei exatamente quando ele vai estar, mas aí é uma coisa que quem tem que definir é ele, junto com o departamento médico, parte da preparação física. A hora que ele tiver em condições, nós incorporamos ele aos treinamentos com todos, né? Eu acredito que não deva demorar muito mesmo, porque ele não tem muito tempo se ele quiser disputar uma Copa do Mundo. Boa noite, Rogério, aqui. Em relação à força do São Paulo e equilíbrio ao longo do ano, você citou agora há pouco a questão de que o São Paulo quase sempre jogou com muita força aqui no Morumbi, muito parecido com o que aconteceu no jogo de hoje com o Coritiba. A minha dúvida é a seguinte: desses 6 jogos pela frente, 3 são fora de casa. Sim. São Paulo, ao longo da temporada, em 34 jogos, conquistou 10 vitórias longe do seu torcedor. Sim. O que gera esse desequilíbrio de um time tão forte em casa, mas com dificuldades de jogar fora? Eu acho que são raras as equipes. Eu acho que talvez aí o Palmeiras tem uma campanha meio equilibrada, dentro e fora de casa. Fora isso, quase todas as outras equipes acho que tem uma campanha, né? Você pega o Curitiba tem 34 pontos, 32 feitos em casa e 2 fora. Para todo mundo é mais difícil jogar, né? Eu acho que fora de casa. Eu não sei se é psicológico, alguma coisa assim, ou é o incentivo da torcida adversária que pressiona, a arbitragem é pressionada. Eu acho que tem uma série de fatores, né? Nós até que melhoramos nos últimos jogos, né? Porque nós conseguimos vencer o América e o Ceará fora, né? Nós conseguimos nos últimos jogos fazer 2 vitórias fora de casa, dar uma esperança maior para a gente, para que a gente possa também tentar vencer o Juventude, que apesar de não vencer, mas anda empatando muito dentro de casa, com muita gente, tirando ponto de muita gente dentro de casa. Mas eu não consigo assim dizer para você um fator exatamente. Eu acho que é um time que tem que talvez evoluir um pouco mais defensivamente. Fora de casa você está mais exposto a ser atacado. Normalmente as equipes criam mais coragem de vir jogar contra você. E talvez, até por falha minha, e a gente possa melhorar a maneira de como se defender fora de casa. A gente tem que se defender melhor, como foi no jogo contra o Palmeiras, por exemplo, que nós se demos oportunidades, porque estávamos sem jogadores a menos, mas nós defendemos, acho que mais consistente. Talvez seja isso, a gente tem que continuar jogando como a gente joga no Morumbi, mas defender de uma maneira mais consistente. Talvez temos que melhorar, fazer mais treinamentos na parte defensiva, porque a gente acaba sofrendo sempre gols fora de casa. Nós temos que tentar evitar gols como foram esses no final do jogo, que desnecessário, né? Se a gente está bem montadinho ali, abrimos um buraco do Igor Gomes, que saiu à frente um pouco, abriu entre ele e Rafinha, e a bola passou, o menino, né, cabeceia, faz o gol. A gente não pode, porque nem sempre está 3-0 no placar. Às vezes está 1-0, como muitas vezes teve. Posso te dar vários exemplos aí de a gente estar na frente e sofrer esse gol. E esse gol custa muito. Em casa mesmo aconteceu muitas vezes, né, de tomar gol já no final, nos acréscimos, na parte depois dos 40 minutos do segundo tempo. Então talvez precisamos melhorar o sistema, como se defender de uma maneira mais consistente.